gestação de 13 semanas e 6 dias. Essa paciente aqui, ela tá numa ansiedade porque ela fez a sexagem, mas está meio preocupada com a sexagem, é isso? Ela está na 4ª gestação, ela tem 3 filhos homens, é isso? Ela tem 3 meninos, e agora quer saber se é menino ou se é menina essa gravidez. Então vendo esse nenenzinho, olha que gracinha esse neném. 13 semanas e 6 dias. Imagem volumétrica, nenenzinho deitadinho. Mais imagens volumétricas. Na hora que passa a lâmpada a gente consegue ver. Pai, com 13 semanas dá pra saber o sexo do bebê? Então, com 13 semanas e 3 dias, 4 dias, a gente fala o sexo. Essa paciente está com 13 e 6. Ela fez a sexagem por laboratório, né? Exame de sangue. E ela está vindo aqui para confirmar. Ela quer que mostre a região da genitália. Não é uma gracinha de um nenenzinho assim? As perninhas da neném. Uma mão, né? Tocando o joelho. Olha lá a mão tocando o joelho. Olha o outro pé por baixo do... O pé por baixo do... Aqui, ó. Calcanhar aqui, dedinho aqui. Tá o tornozelo, o pé tá por trás, joelho, coxa, aqui tá a mão, aqui tá o nariz do neném, ó, a boca, olhos. Tá sem som, TikTok? Gente. Aqui. Beleza, tá aqui, né? Esses sacanagem, não tem som no TikTok? As duas mãos dele, repara. Eu botei de novo na imagem do PT. Eu estou ouvindo, porque na hora que eu mexo lá. Aqui está o cotovelo, punho em mão, punho em cotovelo. Aqui é a barriga, abdômen. Dá um tapinha no seu peito, só pra gente ver se vai. Olha lá mexendo, tá vendo ali mexendo? Olha o coração batendo no peito. 3D aqui, tá mexendo. Tá com 13 semanas e 6 dias essa paciente. Ela tem 3 filhos homens, fez a sexagem. E ela quer saber. A nome disso. Olhando assim, parece meu caçula. Parece o caçula? Uhum. Treze semanas. A Valéria perguntou se vai saber o sexo hoje. Vamos saber o sexo hoje, sim. Ela já fez sexagem pro laboratório. Ela tá toda ansiosa para saber se tá certo ou se tá errado esse laboratório. Vou querer almoço? Mas isso é pergunta para se fazer numa live de ultrassom? Anos da vida, porque eles vão sair pra pegar. Pode pegar para mim.
devia falar que ia no restaurante chique aqui da cidade. Aí a secretária me entrega que vai pegar marmita. Você vai querer marmita, doutor? Que é isso? Eu colar marmita, minha filha? Eu vou num restaurante super chique aqui. Mas eu tô na live e agora eu não posso mais. Você vê como é que é? Você vê como a live como é terrível pra gente? A Manu, com 7 semanas, você consegue escutar o coração do neném? Consegue. A partir de 6 semanas, 5 semanas e 5 dias é possível ouvir o coração da nenê. Os equipamentos mais modernos aqui são bem sensíveis, altamente calibrados. Tem que usar o protocolo ALARA, né? Que é usar o mínimo de dissonância e o mínimo de tempo possível. E claro, é uma indicação clínica também, né? Para ouvir o batimento cardíaco. A Maria, Geralmente a mãe ela implora para o médico para né, eu quero ouvir o. Então a gente coloca o mínimo de tempo possível para não ter nenhum efeito, nem de longe, qualquer efeito maléfico do ultrassom, né? a Maria Cláudia falou assim, eu também quero marmita. Vocês também querem marmita? O pessoal tá com fome. Olha que assim. Olha o perfil do nariz. Ó. O bracinho ficou meio tremido ali porque o neném mexeu. Ou o neném mexeu ou a minha mão mexeu. Ou a mamãe mexeu. Um dos três mexeu aí pra deixar. Acho que quando ele já tá tentando ficar. A mamãe tá tentando ficar parada. Vitor, diário viajante. Minha placenta está grau 3, eu estou de 38 semanas. Tem algum problema? Não, 38 semanas já tá normal, tá grau 3. Se tivesse com menos, 32, 31 semanas grau 3, aí ia pedir pra ficar observando, né? Mas no finalzinho assim não tem problema nenhum. Vamos ouvir aqui as batidas do coração. O barulho fica irregular porque o neném está mexendo, então o sensor não fica no mesmo ponto, por isso que o barulho fica meio esquisitinho. Mas aqui a frequência cardíaca está em observe. 155 batimentos, 155 batimentos por minuto, tá normal. Manu, doutor, quem tem colo curto pode fazer a ultrassom endo no início da gestação? Deve fazer quem tem o. Não é que pode, deve fazer, porque aí justamente vai medindo, né, o comprimento do colo. O ultrassom ele não entra só a primeira, uma parte só do transdutor entra na vagina ali e a qualidade da imagem é muito superior, então compensa. E o risco é praticamente zero, não existe problema em fazer exame vaginal. O Ayrton, doutor, eu não consigo ver o sexo do bebê com 12 semanas e 5 dias. Um ultrassonografista experiente, com um equipamento bom, um paciente numa boa e o neném numa boa posição, um paciente também bom, é possível saber o sexo. É possível, mas em qual a porcentagem, a margem dele começa a aumentar. Mas é possível sim, só que não é em todas as vezes. Por isso a gente evita falar que com menos de 13 semanas e 3 dias, porque a margem ela começa a aumentar, né? Parece osso, né? Estão achando que é um menino, doutor. Acho que é menino? Aham. Vocês querem a tristeza dessa mãe aqui? A nossa mãe já tem 3 filhos homens, ela quer uma filha mulher agora. Estão perguntando o que deu na sexagem. O que deu a sexagem? Na sexagem deu menina, por isso que ela veio aqui correndo confirmar com o Dr. Silvio se é mesmo a menina ou não. A Letícia, acho que é o quarto guri. Tá repreendido, mamãe? Não, imagina, deixa lá.
Resposta correta, você viu o que ela falou, né? Independente, o que eu quero que você seja bem. Só vou ter que doar pro Chico de crochê que eu já fiz, né? Você fez? Tá bordando crochê? Tô. Olha, que mãe prendada ainda, hein? Mas e o nosso escritório de contabilidade, como é que fica nessa hora aí? Não, eu faço final de semana. Ah, no final de semana? Semana. Doutora Sá Menezes está de 39 semanas e 6 dias e a última ultrassom dela foi dia 8/2. Ela perguntou se deve fazer uma nova ultrassom antes do parto. A critério do seu obstetra. Se o seu obstetra sugerir, indicar, faça. É, perninha, é. Você sabe que o ultrassom, em termos de malefício, é zero, não tem risco nenhum. Então, a mamãe estando preocupada, é uma indicação também, viu? Porque se o médico fala, ó, não precisa, mas se a mãe falar, não, eu quero porque eu tenho interesse em ver, o médico faz a solicitação também do exame. Doutora Daniela, ela quer tentar uma quarta gestação e perguntou se considera gravidez de risco com 41 anos de idade. Isso é um caso a caso. Então tem que postar o seu obstetra para ver se o seu obstetra vê algum risco para ela. A gente vê muitas pacientes aqui, gestantes acima de 40 anos. Hoje em dia o pessoal está priorizando a carreira, e às vezes quer engravidar mais pra frente, né? É. Eu tô com 36 e minha parte. É um pouquinho de medo porque parte é cesárea. Aham. As duas perninhas dele, vocês estão vendo? Pernas lindas, hein? Ó, bem certinho, paralelas, né? Olha o tronco dele. Então, imagem 3D que será, hein? Tá mexendo muito. Para dar a imagem bonita no 3D, o neném precisa estar bem paradinho. Então, uma posição boa e tem que estar parado. Agora eles estão achando que é uma menina. Agora estão torcendo mais para uma mamãe. Olha um pouco esquisito aqui a imagem. Mas dá para ver que não tem nada de purinho, tá tudo certinho. Bom dia, doutor. O que é placenta acreta e quais são os riscos? O acretismo placentário é quando ele gruda demais. Normalmente, logo depois do parto, imagina que você fez um bolo e colocou o bolo na forma. Na hora de tirar o bolo, quando a placenta é normal, o bolo sai inteirinho, sabe aquele desenho certinho da forma? Na placenta acreta, no acretismo placentário, que é a placenta acreta, fica grudado, a placenta gruda na parede do útero. E então ela não sai meio os pedaços, fica grudadas, e favorece o sangramento. Esse é o risco. Bem ativo, nenê, né? Ah, mas vai assistir mais pra frente. Olha as perninhas. Vamos ver as perninhas. As perninhas. As pernas do neném. Olha as pernas do neném. Verdade. Só a mão na frente. Não, é cordão umbilical. Cordão umbilical. Olha a perna do neném, cordão umbilical. Nós focamos só nas duas pernas, dois pés e o cordão umbilical que tá na barriga, passando pela perna também. Bonitinho, né? Olha lá. Você vê que a formação tá perfeita, né, Dani? Tranquiliza bastante, né? E a gente sabe que existem aqueles casos em que falta o pedaço da extremidade, não é diferente, ou tem pé torto congênito. Quando disse que o doutor da Vila de Porá, Sei. já tá na validade. Que é isso, tá novinho de tudo, né? Muito bem. E aí, vamos então ver qual que é a genitália desse neném. Qual que é o peso que deu aqui? 90 gramas, 8,3 centímetros. Olha a mãozinha do neném ali. Cabeça, ó, o plexo coroide, né? Nós já vimos todas as estruturas aqui, ó. Dentro da cabeça, o plexo coroide.
Tem a borboletinha aqui dentro da cabeça. A formação está perfeita aqui, ó. Ó, o pré-escleróide aqui. Simétrico, né? Simetricidade do crânio, calota. Sem áudio. Infelizmente tá sem áudio mesmo. Aconteceu alguma coisa no nosso TikTok. Ó, nós estamos... Não tem como passar. Não teve. Quantas semanas? 13 semanas e 6 dias. O sexo do bebê. Recapitulando, essa paciente tem 3 meninos. Ela fez sexagem e deu menina. Vamos confirmar agora aqui. Essa é uma foto de Itália. Essa foto de Itália. A Vani, como ela fez para engravidar de menina? Conta aí, Então, segredo. tem que reconhecer a menina. Mas teve todo um ritual. Teve ritual? Ela vai contar, vai segredar pra vocês o ritual que ela fez pra ter a menina. Eu fiz, como fala que a menina, os espermatozoides lá, né? O menino demora mais Isso. pra morrer, né? Eu falo do jeito que eu entendo. Aham, E o menino antes. Então eu sempre tive relação 2 dias antes de ovular. certo. Depois disso não. Aham, Foi 2 anos assim. 2 dias antes de ovular, eu sempre fui regular, certinho. Ela sempre soube quando estava perto, quando ia ovular. sim. Então eu sempre tive relação antes. 2 dias antes, 2 dias antes eu não tinha mais. Depois eu não tinha mais, mas ficou 2 anos, tô molhando uma vez por mês. Com medo de. Nossa. Por isso, eu não sei se deu certo. Bom, você que sabe diz que deu certo, né? Vocês entenderam o que ela falou aqui? Ela falou que ela é bem regulada. Então os ciclos dela eram bem certinhos. Ela sabia exatamente o dia que estava ovulando. Aí por 2 anos ela teve relação somente 2 dias antes da ovulação, porque ela sabe que o espermatozoide masculino ele nada mais rápido, só que ele morre antes. O espermatozoide feminino ele nada um pouco mais devagar, chega um pouco depois, mas sobrevive por mais tempo. Então esses 2 dias é o que ela para que sobrassem mais espermatozoides femininos para fecundar. E para ela deu certo. Então, realmente existe esse, na teoria funciona assim, mas estatisticamente na prática eles não conseguiram comprovar ainda isso, entendeu? Não dá para. A teoria existe, ele faz sentido, porém na prática mesmo os trabalhos científicos não conseguem reproduzir isso. Isso que aconteceu com você, eles não conseguem reproduzir de uma maneira estatisticamente comprovável. Mas fica a dica aí, né? A Letícia perguntou se a live fica salva em algum lugar. A live fica salva no computador da paciente, porque esse aqui na realidade é uma recordação do nenê. Então a gente manda esse link para... A gente tem essa gravação aqui e vai pro paciente, né? Para a paciente. Além disso, também nas nossas redes sociais, aí em especial no YouTube, elas ficam gravadas e ficam também, às vezes, no Facebook. Instagram, TikTok desaparece. Em especial o TikTok desaparece. E o Instagram, uma ou outra dá pra segurar.
Mas a gente fica com as gravações e depois a gente publica essas gravações também. Mas como não tem identificação de quem é, não dá pra saber quem é quem. Entendeu? É mais uma aulinha de ultrassom, a gente fica comentando a respeito de gravidez para que as pacientes tenham mais informações. Existe também uma possibilidade de você que quer alguma informação mais específica, fazer a assinatura do canal juntamente com o Instagram, com o WhatsApp, e ter aulas sobre a gravidez também. É a Guia da Gestante. Então, você que tem interesse em aprofundar mais, está no começo de gravidez, ou quer ter mais informação para passar para alguém, geralmente filho, né? Filho, nora, quer aprender mais, não deixe de se inscrever na mentoria do Dr. Silvio, no Guia da Gestante. O link está na descrição dos nossos vídeos aí. Muito bem, vamos então aqui à região da genitália. Eu fiz essas imagens só para tentar confundir a cabeça dos... Bem divididos. Já estão divididos, é? A mamãe deve estar dividida? Não sei, doutor, não me pergunto. Jaque, doutor, tem que levar meu filho na escola, eu quero ver o sexo. Já vou falar. Eu não sou nem a mãe, já tô agoniada pra saber. Genitália. Ai, meu Deus, é menina. Genitália feminina. Ai, meu Deus. Glória somente a Deus. Ai, meu Deus, isso é foda, doutor. Eu veio pra chamar a Amanda, mas aí eu conversei com Deus, se ele me desse pra menina, eu colocaria o nome de Sara. Sara? Olha só. Você vê que tem... ela desejou bastante, uma criança bem desejada, né? Mas como neto, né? Porque minha mãe tem 8 netos homens, eu tenho uma neta. Nossa senhora, vamos dar homem dessa família? Então é a primeira neta, primeira sobrinha, primeira filha, tudo. Nossa, parabéns, hein? Obrigada. Isso aí, glória somente a Deus. Ela disse que foi Deus. Eu desejo do coração. Ah, parabéns, mamãe. Agora eu tô enviada, eu fiz vestido pra você. Já E o- fiz 3 vestidos, 2 macacão. Entendi. Olha aí, que gracinha. Sem dúvida. Estão dando os parabéns pra mamãe. Parabéns, mamãe, parabéns, família. Aí ela tem 8 netos, sua mãe? Minha mãe tem 8 netos homens. A avó do neném tem 8 netos homens. Agora você é a primeira menina. Somos em 5 irmãos, nenhum teve menina ainda. Eu sou a primeira. Em 5 irmãos, ela é a única que tem uma menina. Foi difícil essa aí, viu? Vixe, Maria. Eu falei, se mandasse virar de ponta cabeça, na hora eu virava. Mas a minha tabelinha deu certo. Né? Deu certinho. Parabéns, parabéns. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Vimos aqui uma mãe que estava com 3 meninos e agora tem a alegria de ter uma menina, confirmando a sexar genitália feminina aqui. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Mamãe está às lágrimas aqui, viu? Mamãe está às lágrimas. Você está... Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez agradecendo a sua companhia. Até a próxima transmissão. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados.